Olá e bem-vindos a mais uma cena do YouTube aqui no Deckard Games. Hoje, especialmente em português, vamos dar sequência a uma corrente de vídeos de youtubers portugueses. O tema é consolas da minha vida. O desafio foi lançado ou passado pelo João Correia, canal com o mesmo nome, link na descrição para poderem lá dar uma espreitadela. Sem mais demoras, vamos lá perceber quais foram as consolas que marcaram a minha vida. A primeira consola que eu tive e que efetivamente marcou a minha infância foi, claro, a Atari 2600. Esta não é a minha original, aliás eu não tive uma, nem duas, mas três Ataris 2600, a Heavy Sixer ou a Woody. A primeira avariou, a segunda literalmente pegou fogo por estar ligada um dia inteiro. A terceira não era uma Woody, não era uma Heavy Sixer, era uma Atari 2600 Junior, que eu acabei por oferecer a um vizinho, juntamente com todos os jogos que eu tinha. Portanto, este modelo Vader, que aqui está tudo em preto e só com 4 botões, foi adquirido posteriormente para ficar na coleção. A 2600, novamente, já existia quando eu nasci, ainda assim não deixou de ser a minha primeira consola e nunca se esquece a primeira, a Atari 2600, a primeira consola que marcou a minha vida. Lançada na Europa em 1978, a Atari 2600 ou Atari Video Computer System é considerada por muitos a primeira consola a chegar às massas. Inicialmente conhecida pelos portes de jogos de arcade produzidos pela própria Atari, a consola viria a ficar associada ao crash norte-americano de videojogos em 1983, onde o aterro de jogos da Atari no Novo México é dos acontecimentos mais marcantes na história dos videojogos. Equipada com um processador de 8 bits a 1.19 MHz e 128 bytes de RAM, a consola esteve presente no mercado até 1992, tendo portanto um tempo de vida útil de mais de uma década. E porquê é que eu ofereci a minha 2600 na altura? O motivo é simples, TV Game. Toda a gente conhece o TV Game, toda a gente que tem 30 e mais anos em Portugal sabe e conhece a invasão que foi o TV Game na altura em Portugal. O hardware era barato, os jogos eram baratos, era fácil de encontrar, estava por todo lado e o meu TV Game, para além de permitir, não sei se são todos assim ou não, o meu é, para além de permitir jogar os jogos de TV Game, que basicamente são cópias de jogos da Nintendo, da NES, permitia também jogar os originais da NES através de um adaptador que vinha com a consola. Portanto, eu, para além de poder jogar os jogos da TV Game, não tinha propriamente necessidade em comprar uma NES porque já tinha como jogar esses jogos na TV Game. Foram muitos anos, alguns anos, vá lá, estava a exagerar, alguns anos a jogar TV Game. Não há muito mais a dizer, novamente os jogos eram cópia da Nintendo, alguns jogos com muita qualidade, outros nem por isso. Ainda assim faz parte da história dos videojogos no nosso país. Foi uma invasão na altura, toda a gente tinha TV Games, segunda consola que marcou a minha vida. Não há propriamente uma data que possamos apontar para o nascimento da TV Game. No entanto, devido à sua natureza com base na consola da Nintendo, esta só poderá ter ocorrido pós-nascimento da mesma, ou seja, em 1983. Estes eram sistemas que replicavam o funcionamento da NES e permitiam jogar cópias dos jogos da Nintendo. O sucesso da TV Game foi de tal forma grande em Portugal que era difícil encontrar uma loja de eletrónica ou eletrodomésticos que não vendesse TV Games. Existiram durante anos a fio 1001 variantes do sistema de todas as formas e cores. O seu preço, quando comparado com o original da Nintendo, era relativamente acessível, quer do sistema, quer dos jogos. Terceira consola que marcou a minha vida, como não podia deixar de ser, em Portugal, a Mega Drive da Sega. Não há muito a dizer sobre esta consola. A Sega dominou o nosso país durante os anos 90
toda a gente tinha Mega Drive, a exceção eram os que tinham a Super Nintendo, mas novamente era exceção, eu não sei qual é a proporção, mas quase toda a gente tinha a Mega Drive. É uma das melhores consolas de sempre, é provavelmente a consola que eu mais gosto, é provavelmente a consola que marcou mais a minha vida. Não há muito a dizer sobre a Mega Drive em Portugal, sobre a Sega Portugal. É uma pena ter desaparecido, é uma pena não se saber mais sobre a Sega Portugal. Marcou toda uma geração, marcou a história dos videojogos no nosso país. Terceira e provavelmente consola mais importante da minha vida, Mega Drive da Sega. Mega Drive, lançada na Europa em 1990, é a consola que marca toda uma geração no nosso país. Sim, as consolas da Nintendo existiam, mas quer queiramos quer não, o facto é que a grande maioria tinha uma Mega Drive naquela altura. Levou à criação da Sega Portugal em parceria com a Ecofilmes, ao Clube Sega, à criação de revistas, programas televisivos, etc. A Sega e a Mega Drive não só marcaram uma geração, mas também a história dos videojogos em Portugal, bem como a cultura dos anos 90. Arriscaria mesmo dizer que a Sega e a Mega Drive foram um fenómeno sociocultural em Portugal. Ali em meados dos anos 90, no final da era dos 16 bits, ou talvez um pouco antes, com a transição para o 3D, eu mudei também para o computador, para o PC, IBM e compatíveis, aqui representado por este 486DX2 atrás de mim. Continuei a jogar a Mega Drive continuou a ser a minha consola de eleição, mas os bons jogos, pelo menos na minha opinião, os bons jogos em 3D estavam no PC e não nas consolas, daí eu ter feito a transição para os computadores, sobre o qual eu não vou aprofundar, ou estaria a fazer batota, porque este é um vídeo sobre consolas da minha vida. Portanto, Atari 2600, TV Game invadiu Portugal, a Mega Drive, não há muito mais a dizer, são as 3 consolas da minha vida e depois mudei para o PC. E são estas as consolas da minha vida: Atari 2600, TV Game, que invadiu Portugal na altura, Sega Mega Drive, que basicamente fez parte da cultura dos anos 90 no nosso país, e depois a transição para os computadores. Não há muito mais a dizer. Este foi um pequeno e rápido vídeo só para dizer quais foram as consolas da minha vida e rapidamente explicar porquê. Resta passar o desafio e vou passá-lo ao canal Retro Game Force, mais uma vez link na descrição se quiserem ir lá dar uma espreitadela. Como sempre, obrigado por assistirem aos meus vídeos, até uma próxima, fiquem bem.